Meninos e meninas, muito boa tarde. Nós vamos concluir aquela sequência de assuntos que a gente estava abordando, em que nós viemos falando sobre família, casamento, relacionamento de pai e filho, relacionamento dentro de casa, e chegamos a um ponto em que nós estávamos falando inclusive sobre homossexualidade na semana passada, ou sobre relacionamentos homoafetivos. Falamos inclusive um pouco sobre tatuagem, porque alguém fez a pergunta. E só para que não fique nada fora do contexto, porque hoje nós vamos falar sobre ideologia de gênero. E para que não fique nada fora do contexto sobre o que já foi explicado, eu quero lembrar: não há culpa, não há julgamento, não existe ninguém que vai nos punir quando a gente morre. Não tem um filmezinho passando a nossa vida e nem ninguém apontando os nossos erros ou acertos. Não funciona assim. Quando a gente desencarna, ou até na nossa vida, quem nos cobra ou quem exige uma mudança ou um comportamento é a nossa própria consciência. Seguindo as leis de Deus, tudo flui com naturalidade. Saindo das leis de Deus ou vivendo à margem da lei, as coisas começam a não funcionar muito bem. Então, independente do que cada um faz no seu dia a dia, o que importa no final é seguir as leis de Deus. E são simples. Jesus resumiu-as em praticamente 3, ou em 2 frases. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar o teu próximo como você se ama. Aí estão todas as leis, aí estão todos os profetas. Cumpra apenas essas e estará cumprindo todas as demais. Foi o que Jesus nos disse. Qualquer outra discussão que fazemos é apenas com o intuito de fazer com que cada um aproveite de forma mais proveitosa essa existência atual, a programação que nós devemos cumprir. Então, usando algo diferente para explicar, se eu, por exemplo, tiver o hábito de beber, consumir álcool, eu não estou prejudicando a ninguém, desde que eu não me torne violento e agressivo ou desestruture a minha família. Se eu apenas me prejudicar consumindo álcool, o prejuízo é inteiramente meu. Porém, as pessoas me amam, as pessoas me querem bem. Então não ficarão felizes se eu me prejudicar. Dessa forma, mesmo que indiretamente, eu estarei prejudicando os que estão à minha volta. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Se eu fumar, não estaria prejudicando ninguém se ninguém fosse fumante passivo. Estaria prejudicando apenas a mim mesmo. Porém, o fato de eu me transformar em um fumante vai fazer com que, se o fato de eu me transformar em um fumante vai fazer com que eu abrevie a minha existência, aqueles que me amam e que me querem bem irão se preocupar, sofrerão com isso. Indiretamente eu estarei fazendo sofrer os que estão à minha volta. Então, quando a gente fala no GTL, nada é proibido no GTL. Não existe proibição no GTL. A gente não usa essa expressão. A gente não proíbe os médiuns de fumar, não proíbe os médiuns de consumir álcool, não proíbe os médiuns, por exemplo, de consumirem carne, que é outra questão que a gente já abordou aqui o assunto, né? Então, se você consome carne, é uma responsabilidade inteiramente sua. Você não está prejudicando ninguém. Só que o consumo constante e persistente de carne vai prejudicar o seu aparelho gástrico, além de sujar o seu corpo espiritual, e as doenças que deveriam vir com um pouco mais de tranquilidade virão de forma mais assintosa, principalmente porque o seu corpo espiritual se suja e depois essa energia suja, ela desce, há um descenso para o plano físico, e aquilo onde o seu corpo estiver com maior fragilidade trazida de vida passada, a doença se estabelece. Nós não proibimos nem o consumo de carne, mas o que nós dizemos? Nós damos responsabilidade, nós damos informação. É o conhecimento da verdade. Assim também é com relação aos relacionamentos homoafetivos. Se você tem alguém, se você está envolvido, se você faz parte do grupo, se é a sua vontade, é uma escolha inteiramente sua, individual, e isso não deveria nem ser discutido em televisão, em mídia, ou em escola, ou em faculdade. Porque é individual. Ninguém tem que saber o que eu faço na minha vida privada. Agora, se eu exponho a minha vida privada e faço disso uma bandeira, eu estou, de alguma forma, interferindo outras pessoas. É o mesmo que o fumante que fuma numa sala que atrapalha outras pessoas. Ou que um alcoólatra ou alguém que consome álcool frequentemente começa a prejudicar o ambiente familiar. Deixou de ser algo apenas eu, passou a ser algo a nós. E daí vem a questão: o que fazer? Então, no GTEB não existe julgamento nem punição.
Cada um é responsável pelo que faz. É isso que a gente tentou mostrar. Se as pessoas estão optando, sempre existiu, desde o início dos tempos, e sempre existirá, porque são experiências que as pessoas querem passar. Muitas dessas são trazidas de outra existência. Se em outra vida eu fui casado com meu neto, por exemplo, e por algum motivo eu fui casado e eu fui a mulher no relacionamento, e hoje eu encontro meu neto, eu posso estar apaixonada por ele sem entender, né? Eu sendo homem hoje, sem entender que esse relacionamento são resquícios, são reminiscências de vidas passadas. Então não há nada errado. O que existe é que eu ainda trago isso dentro de mim. Mas qual é a questão que nós abordamos? É seu, é individual, ninguém tem nada com isso. Mas se nós te amamos, nós temos que te esclarecer. Continuar ou dar vazão a tendências trazidas de vidas passadas, contrariando a programação existencial, irá prejudicar você no futuro. Então é a informação. Se você faz ou se não faz, é um direito seu. Se você bebe ou não bebe, é um direito seu. Se você fuma ou não fuma, é um direito seu. Se você fala palavrão ou não, é um direito seu. Se você grita dentro de casa, se você tem relacionamentos tóxicos e abusivos com as pessoas, é um direito seu. A questão é, eu preciso esclarecer você. Pois, afinal de contas, para que serve essa reunião se não for para esclarecer? O que estamos fazendo aqui? Saravá? Afinal de contas, o que eu faço aqui toda semana? Há quase 8, 6, 10 anos, sei lá quanto tempo eu faço isso. O que eu faço na rádio toda terça-feira? Então, para que serve? Se não for para esclarecer. E a grande outra questão é que existem outros pensamentos que corroboram aquele comportamento e que divulgam, é divulgado. E por que somente um lado pode divulgar suas ideias e propagar seus pensamentos sem ter um contraponto? Por quê? Então essa é a nossa questão. A ideia é espiritual, não é físico, não é material. Se você olhar o mundo apenas pelo ponto de vista material, tudo bem, eu faço o que eu quiser. Mas se você olhar o mundo pelo ponto de vista espiritual, as minhas atitudes geram consequências sobre a minha vida e sobre a sociedade onde eu me encontro. Ficou dúvida? O silêncio quer dizer que existem muitas dúvidas, então eu vou repetir. Não culpamos, nem julgamos, nem condenamos, nem excluímos. Nós amamos as pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar ao próximo como você se ama. Só que amar é se preocupar. Para que eu ame o Fábio, eu tenho que me preocupar com o bem-estar dele. E por isso eu estou aqui tentando passar um esclarecimento espiritual. Para que eu ame a Margarete, eu preciso me preocupar com a vida dela, se ela está bem. Para que eu ame, por exemplo, a Lua, a Sandra, o Valdez, eu preciso me preocupar se eles estão bem. E tentar ajudá-los de alguma forma para que eles saiam da situação. Ou alertá-los para que o futuro não seja ruim. Por exemplo, a Mônica, a chefe da casa, fuma. E ela é consciente disso. E nós já conversamos, e ela já ouve, ela estuda junto com a gente. E por isso nós vamos impedi-la de trabalhar no GETEG? Mais claro do que isso eu não posso ser. Por acaso nós vamos deixar de amar a Mônica porque ela é fumante? Ou porque a personalidade dela é tal ou qual? Essa é a questão. Não tem a ver com amor, nem com julgamento. Aliás, melhor, não tem a ver com julgamento, tem a ver com amor. Nós amamos as pessoas. Agora nós precisamos esclarecê-las. Eu vou pedir um saravá. Saravá! Então agora eu vou acreditar que vocês entenderam. Porque seu Júnior, lá em casa, meu irmão, meu filho, minha mãe é casada com uma outra pessoa. E daí? Por que a gente está falando sobre isso, sobre a vida da sua mãe? Deixa sua mãe viver o que ela quiser viver, cara. Ah, seu Júnior, é porque o meu cunhado, ele é homo, é gay, é hétero ou não. E daí, cara? Por que a gente está discutindo a vida dele, cara? A vida dele é dele. Por que isso está sendo propagado? E por que está na mídia? Por que isso? Isso não tem nada a ver com a vida das pessoas. Vamos falar de coisas mais importantes. Porém, nós estamos num estudo espiritual. E por isso a gente abordou o assunto. E hoje daremos continuidade. Seu Júnior, por que cargas d'água o senhor vai colocar seu dedo nesse assunto tão cabeludo e complicado? Porque o seu filho está sendo informado na sua escola, ou na escola que ele estuda, o seu filho na faculdade está sendo informado sobre um ponto de vista. A mídia, os sites, o YouTube, o Facebook, o Instagram, está informando a sua família sobre um ponto de vista. E não há o contraditório. Essa é a questão.
Então nós vamos trazer uma visão espiritual e vamos desconstruir paulatinamente todos os argumentos que são utilizados na internet. Porque eu tenho um neto que vai para a escola e eu não quero que seja obrigatório, já falei semana passada, um partido político entrou 14 vezes no Supremo Tribunal nos últimos 2 anos para obrigar as escolas, cara. Isso não é algo que você possa deixar para lá, porque se você me disser que isso não importa, eu vou te dizer, por que você não ama as pessoas? Por que você não se preocupa com o futuro das pessoas? Que egoísmo é esse? Que ego inflado é esse? Nós precisamos nos preocupar com o semelhante. 14 vezes tentando obrigar as escolas do país a instituírem vários aspectos da ideologia de gênero, ou do estudo de gênero, como eles gostam de dizer. Entre eles, a linguagem neutra. Isso quer dizer que o meu neto de 2 anos, 1 ano e meio, vai para uma escola e vão dizer que ele não é nem menino nem menina, porque ele vai escolher o que ele quer ser quando crescer? E eu, como um cristão espiritualista, vou ficar calado, vendo o bonde passar e tocar a banda, porque ninguém pode falar o contrário, porque não é politicamente correto, e nós vamos desconstruir essa narrativa também. E tudo que eu for dizer aqui, eu estou disponibilizando para quem quiser os slides, o áudio e o vídeo para você estudar com calma, procurar informações e verificar se o que nós vamos te dizer é verdade ou não. Se é certo ou não, você decide. Programa da Globo. Você decide. Você, na sua casa, decide o que você quer. Mas nós vamos te apresentar uma alternativa. Afinal de contas, esse é um grupo espiritualista. Se eu não for falar sobre os assuntos do cotidiano de ponto de vista espiritual, mais uma vez eu pergunto, por que estamos aqui? Eu quero que você me fale de reencarnação. De novo! Você já sabe sobre a reencarnação. Aliás, isso tem a ver com reencarnação. Eu quero que você fale sobre mediunidade. Ouça o programa de terça-feira. A gente contou a história da mediunidade do início dos tempos até quase que a atualidade. Vamos fazer 3 programas só falando sobre mediunidade. Eu queria que o senhor falasse sobre a transição planetária. Assista o programa da outra semana, em que eu falei sobre a presença do Cristo durante a transição planetária. As informações estão todas disponíveis, é só você procurar. Nós vamos abordar esses assuntos aqui. Só que hoje o papo é esse aqui. Nós encerramos na semana passada falando sobre isso. Nós trazemos nas nossas consciências culpas e condenações por erros do passado. Então, se no passado eu desprezei os animais, eu maltratei os animais, ou fiz parte de algum ritual religioso onde eu sacrificava animais, se numa vida passada eu achava interessante queimar os cães, amarrá-los, colocá-los presos a uma coleira mínima sem alimentação, amarrar bombinha de São João no rabo do gato e explodir, se aquilo me divertia, quando eu desencarnei, a minha consciência me julgou. Falei sobre isso alguns minutos atrás, que ninguém julga, quem nos julga somos nós mesmos. E aí eu me senti culpado, porque eu percebi que aquilo que eu fiz não estava de acordo com a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O próximo pode ser o cão, o gato, a árvore, a pessoa, o ser humano, não importa. Tudo na natureza tem consciência e a gente já aprendeu sobre isso, sobre a evolução das consciências. Então, quando eu desencarnei, eu me senti culpado. Essa culpa marcou, gravou na minha consciência. E hoje, encarnado, eu quero adotar todos os cães de rua, quero salvar todos os gatos, e a minha casa tem 68 gatos e 35 cães, e que eu não consigo nem mantê-los, eles estão passando fome, mas eu continuo acumulando animais. Por que, seu Júnior? Porque eu me culpo por erros das vidas passadas. Por isso que eu falei da responsabilidade. Não há ninguém culpando você, ninguém vai bater, chicotear, não, somos nós que trazemos. Se numa vida passada eu era uma pessoa que era abusado, me colocava de forma soberba, era uma pessoa agressiva nos relacionamentos, se numa vida passada eu me relacionava com as mulheres ou com os homens de forma agressiva, usurpando, humilhando, eram relacionamentos tóxicos, quando eu desencarnei,
eu botei a mão na consciência. A consciência é quem nos julga. E nessa vida eu me policio. E quando eu altero o meu tom de voz, eu estou falando em primeira pessoa, mas é uma ilustração, tá? Eu não tenho 68 cães, nem 48 gatos, seja lá o que eu falei. Isso é só uma figura de linguagem. E hoje, quando eu falo com alguém de uma forma um pouco mais agressiva, eu me sinto culpado. A impressão que dá é que eu cometi algum erro. Eu preciso ir lá e pedir perdão à pessoa. Ou no meu dia a dia eu procuro ser humilde. E aceito até certas condições que são um pouco mais, entre aspas, humilhantes do que outras. E aceito com resignação. Por quê? Porque eu trago na minha consciência gravada a informação de que na outra vida eu fui uma pessoa arrogante, prepotente e tinha relacionamentos tóxicos com as pessoas. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Quem não entendeu, levanta a mão. E foi sobre mais ou menos isso que nós dissemos. As pessoas trazem para esta existência, gravado em suas consciências, os erros do passado. Em alguns aspectos, isso pode gerar, inclusive, síndromes teratológicas, esquizofrenia, transtornos compulsivos nessa existência. Se eu trago reincidentemente o pensamento de autopunição por erros do passado, se numa vida passada eu fui um assassino contumaz, uma pessoa, um crápula, eu me culpo de uma forma tão intensa que nessa existência eu chego a gerar transtornos mentais. Pessoas que têm tendência à depressão, ou têm tendência à ansiedade, ou até muitos dos casos de esquizofrenia, guardam relações com sentimentos de culpas do passado. Então tudo tem a ver com o que foi ou com o que irá ser. E se a gente entende que a vida é um contínuo, há uma continuidade, a gente entende a responsabilidade da vida atual. Amém até aqui? Dando continuidade, para o assunto de hoje, gente, eu quero dizer para vocês, diversas vezes eu vou ler, e são muitos slides, porque eu procurei ficar bem fundamentado as explicações, porque eu sei que é um terreno meio espinhoso, em que as pessoas não olham com o coração pacificado. Muitas vezes ouvem já com 5 facas escondidas nas costas, ou nas mãos, no bolso, esperando o momento de atacar. Não vocês aqui, graças a Deus, mas quem de fora estiver assistindo o vídeo. Então eu peço licença que eu botei muitos slides e algumas vezes eu vou passar um pouco rápido, tá ok? Mas como eu já disse, todos eles estarão disponíveis para quem quiser, basta me pedir que eu envie os slides com as citações. E aí nós te dissemos isso na semana passada, inclusive usei essa mesma imagem de alguém desencarnado, ao lado dele um responsável pelo Ministério da Reencarnação e um outro de barbinha sorrindo, aparentemente pode ser interpretado assim, que seja um guia, um mentor daquele que está escolhendo a existência atual, e ele, entre tantos arquétipos, ele escolhe um que aparentemente é mulato ou negro e que não tem uma das pernas. E ele escolhe sorrindo e diz, esse aqui, para a surpresa do responsável do Ministério da Reencarnação e para a felicidade do seu guia ou anjo protetor. Para mim é extremamente ilustrativo porque diz o quê? Que a vida que você tem, o corpo que você tem, as características físicas que você hoje detém, foram escolhidas por você. Não foi Deus, não é punição, não é maldade. Então, se eu nasci no corpo masculino, fui eu que escolhi passar pelas experiências do masculino. Se hoje em vida eu não aceito, não é responsabilidade de Deus, nem da espiritualidade, nem de ninguém mais do que minha mesmo. E aquilo que eu fizer com a experiência atual vai gerar consequência em vidas futuras, quer você aceite ou não, porque essa é a realidade da vida. Quando a gente não sabe, a gente pode até questionar, eu não sabia, mas como disse Jesus aos senhores do templo, já que dizes que sabeis, a culpa subsiste. Então, se nós sabemos, precisamos aceitar ou mudar de religião, talvez ir para a igreja católica, fazer 40 missas, ou ir para uma igreja protestante, a corrente das 7 montanhas do fogo sagrado, qualquer coisa assim. Então, se nós aceitamos a reencarnação, precisamos entender que houve uma programação espiritual, uma programação existencial. Esse assunto eu fui procurar no Wikipedia, que é uma espécie de um dicionário
construído pelos próprios frequentadores na internet, sobre ideologia de gênero. E ele logo me passou para essa página, explicando que, na verdade, o termo não é ideologia de gênero. Segundo Drauzio Varela, ideologia de gênero, inclusive, é uma expressão para pessoas preconceituosas e que têm raiva. Está no site dele do UOL, na página dele do UOL. Eu não concordo com ele, achei que ele foi um pouco deselegante. Mas quando eu procurei ideologia de gênero no Wikipedia, ali embaixo tem a página, me explicou isso. Que, na verdade, o termo são estudos de gênero e é um campo de estudo interdisciplinar dedicado à identidade de gênero e à representação de gênero como categorias centrais de análise. Esse campo inclui estudos sobre as mulheres, feminismo, gênero e política, estudos sobre os homens e estudos queer. Eu não me aprofundei para saber o que se trata de estudos queer. Às vezes, estudos de gênero são definidos como um conjunto ao estudo da sexualidade humana. Essas disciplinas estudam gênero e sexualidade nos campos da literatura, língua, geografia, história, ciência, política, sociologia, antropologia, mídia, desenvolvimento humano, direito, saúde pública e medicina. Só não citou espiritualidade. Por que o estudo de gênero não inclui espiritualidade? Primeiro, porque espiritualidade para algumas pessoas tem a ver com religião e é desprezado, não é levado a sério. Segundo, poderia não usar o termo espiritualidade, poderia usar o termo conscienciologia, que é um estudo exatamente igual ao que a gente faz, mas sem um cunho cristão ou sem um cunho religioso. Mas também não colocou nada sobre estudos acerca de conscienciologia. Por que não se colocou isso nesse estudo de gênero? Porque se você pensar em termos de reencarnação, tudo o que eles estão dizendo é mentira, é inverdade e é um ponto de vista. É um ponto de vista. São pessoas que estão nas janelas de um prédio enxergando um ponto de vista e não enxergam o todo. Seguindo em frente, elas também analisam como raça, etnia, localização, classe, nacionalidade e deficiência se cruzam com as categorias de gênero e sexualidade. Eu peço licença àqueles que estiverem nos assistindo e a todos vocês que nos conhecem já de bastante tempo, que sabem da nossa idoneidade. Uma salva de palmas para a idoneidade, por favor. Muito obrigado por ela ter chegado agora. Da nossa correção. E não vou usar o termo estudo de gênero, eu vou usar o termo ideologia de gênero. Já que na explicação sobre estudo de gênero não está incluído o aspecto espiritual da vida, e nós vamos incluí-lo, eu me autorizo a mudar o nome, já que a gente vai incluir algo que eles não incluíram originalmente. Justifica-se a realidade com o argumento: eu sou assim porque Deus me fez assim. Essa é uma das que eu mais ouço quando se trata do assunto. Eu sou assim porque Deus me fez assim, né? Inclusive, existem grupos espíritas que abraçam essa ideia. E no movimento espírita está havendo um racha, onde um grupo de espíritas se apresenta como progressista e defende essas ideias. E um outro grupo se diz apenas espírita, mas é taxado de conservador por aquele outro, por não aceitar esse tipo de ideia. Nós vamos fazer parte desse que segue o cristianismo espírita. Alguns espíritas chegam a dizer que as tendências são naturais. São tendências que não trazem consequências para o espírito. E, portanto, qualquer pensamento contrário é radicalismo ou desconhecimento de doutrina. Isso não é verdade. As reencarnações têm a função, entre tantas, de buscar o equilíbrio energético. Nesse caso, o sexo ou o gênero deve ser equilibrado. Dar vazão a tendências pré-existentes, em oposição à orientação fisiológica, é permitir a revivência de tendências, reminiscências de vidas passadas que deveriam ser equilibradas. Foi o que eu disse ainda há pouco, de uma outra maneira, né? Quando eu me apaixono por alguém do mesmo sexo, muitas vezes são reminiscências de vidas passadas, são amores que eu trago em mim e que eu tento colocar em prática. E já falamos disso, inclusive, na semana passada. Se eu tivesse nascido mulher, depois mulher de novo,
na terceira encarnação alguém ia dizer, olha, você precisa passar pela experiência masculina, senão você vai ser alguém que não está completo, porque o ser humano tem essa potencialidade, você precisa passar pelas experiências para conseguir ascender. E eu vou dizer, não, eu quero continuar mulher porque eu gostei dessa característica. E eles vão dizer, tudo bem, mas olha, não é o que seria. Então na próxima, olha, parece loucura, mas se você estudar nos livros espíritas sobre programação existencial, você vai ver que é mais ou menos assim. Na próxima, então, eu aceito. E aí, de novo, eu nasço mulher. E na próxima, quando eu morro e vou reencarnar, eles vão preparar um corpo. Já não vai ser uma reencarnação tranquila. É meio que uma reencarnação compulsória, onde eu já não tenho ingerência sobre as características fisiológicas do corpo. Então, eles já preparam um corpo masculino e eu já sou chamado para aquele ministério da reencarnação, dizendo assim, olha, esse aqui é o corpo que você vai ter. Eu vou falar, não, mas eu não quero. Não, mas é assim, não, mas eu não quero. Resumidamente, eu acabo encarnando em um corpo masculino com uma consciência feminina. E se eu disser, eu vou alterar meu corpo, vou alterar meu comportamento, porque eu sou dona de mim, eu vou dizer, isso é uma maior mentira, porque nós não somos donos de nós mesmos. Nós não temos maturidade espiritual para decidirmos o que é bom ou ruim para a gente. Nós somos todos crianças. A gente mal sabe o que está fazendo nessa vida. Você sabe o que você está fazendo nessa vida? Você sabe por que você nasceu? Você entende a vida de uma forma maior? Você já parou para pensar o que é a vida como um todo? A gente mal consegue entender o que estamos passando, quanto mais entender desígnios divinos. Então, por arrogância, por prepotência, muitas vezes, achamos que somos donos de nós mesmos. Só que o que acontece? Se eu nasço em um corpo masculino com uma consciência feminina, eu vou passar essa vida inteira vivendo com tranquilidade. Na próxima existência, eu vou aceitar o masculino? Se eu acabei de lutar contra? Eu vou querer continuar no feminino. Isso vai gerando cada vez mais uma tensão nas energias que compõem meus corpos perispirituais, acelerando de forma agressiva os chakras ligados à região genésica. Isso faz com que, em algum momento, essas energias acumuladas nos corpos espirituais cheguem a infligir problemas em meu tecido neural, em minha mente. E, em algum momento, eles vão fazer com que eu reencarne no corpo masculino, porém com demência. Porque aí eu não vou ter liberdade de decidir. Vocês entenderam o que eu quis dizer, sim ou não? Sim. Qual a alternativa? Abstenha-se e ame as pessoas. Grande parte dos relacionamentos homoafetivos são homoafetivos. Tem afetividade, não necessariamente sexo. São pessoas que se amam com fraternidade, sentem-se bem umas com as outras. Dessa forma, você não está alterando nada, apesar de não estar cumprindo o que deveria. Não agrava, também não remedia. Você vai ter a oportunidade nessa vida, ainda mais se você desenvolver o pensamento espiritual, de em uma próxima existência aceitar a vontade de Deus com maior tranquilidade. Vocês entenderam o que eu quis dizer, sim ou não? No livro Temas da Vida e da Morte, Manuel Filomeno de Miranda nos diz: o livre-arbítrio sofre, porém, limitações por força de uma outra lei, a lei de causa e efeito, segundo a qual cada um de nós recebe da vida o que dá à vida, visto que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Sabe o que ele está dizendo? Você não é livre para decidir sobre o seu corpo. Não existe livre-arbítrio com essa ideia que as pessoas têm. Eu posso fazer o que eu quiser porque não tem consequências. Isso é uma mentira, é uma falácia. Tudo o que você fizer gera consequências, se não agora, na próxima existência. Por amor, informe as pessoas. Deixe que elas decidam, não imponha, mas esclareça, para que elas tenham a opção de, em algum momento dessa ou em uma futura existência, mudar, se for da vontade. Agora, se você corrobora, fortalece e cria um colchão social e midiático para apoiar esse estabelecimento, você não está amando as pessoas. Você não está informando as pessoas sobre a verdade da vida. Diz ainda Manuel Filomeno de Miranda: são de duas classes as causas que influem na existência humana: as próximas
ocasionadas na encarnação presente, em que a pessoa se movimenta, e as remotas, que procedem das ações pretéritas. As causas próximas, situadas no presente, na presente existência, geram novos compromissos que, se negativos, podem ser atenuados de imediato por meio de atitudes opostas e, se positivos, ampliados na sua aplicação. Isso quer dizer o quê? Se você está tendo dificuldade de autoaceitação, vou dar uma dica do fundo do meu coração. Dedique-se de forma altruísta e desinteressada a amar o teu semelhante. Procure uma religião, procure um asilo, procure um orfanato, preste serviços à comunidade, aprenda a amar, porque a única forma de desgastar um pouco dessa energia que está sendo acumulada em você é dedicando ao seu semelhante. Vocês entendem o que eu quis dizer? Se você tem uma atitude em contradição àquilo que foi programado e ao mesmo tempo você se torna uma pessoa egoísta e materialista, você está agravando a circunstância. Desprenda-se de si e ame o teu semelhante. Seu Júnior não gosta do espiritismo, então vai para a igreja católica. Eu não gosto da igreja católica, não vai para o protestante. Eu não gosto do protestante, então vai para o budismo, vai para o zoroastrismo, vai para o muçulmano, vai para onde você achar. Ou não, procure religião. Procura uma maçonaria, uma ordem de Molay, procura um Lions Club, um Rotary Club, procura uma instituição onde você possa ajudar. Se você é enfermeira, dedique-se várias vezes por semana a ajudar as pessoas desinteressadamente. Se você é médico, atenda desinteressadamente, mesmo que te seja custoso e trabalhoso. É uma forma de, amando, remediar um pouco do problema que estamos causando. Nessa questão, quando eu falo problema, eu estou falando de tensão energética, porque há um acúmulo de energia não realizada. Genesicamente, você não está dando vazão àquelas energias. Os exercícios físicos e terapias de meditação acalmariam, porém, muitas pessoas têm dificuldade. Então, dedique-se de forma altruísta e desinteressada ao próximo. E ainda, Manuel Filomeno de Miranda completa. O tabagismo, o alcoolismo, a toxomania, a sexolatria, a glutonaria, entre outros fatores dissolventes e destrutivos, é de livre opção. Não incursos no processo educativo de ninguém. Sabe o que isso quer dizer? Ninguém reencarna para ser gay, ninguém reencarna para ser fumante, ninguém reencarna para ser alcoólatra, ninguém reencarna, é a missão da vida dele levar o pensamento do álcool no meio alcoólatra. Isso não existe, cara. Não, isso não está na programação, nunca esteve. A programação, pelo contrário, a intenção é equilibrar você. Precisamos que os seus órgãos e os seus chakras estejam em equilíbrio, porque nesse momento você se desprende dos mundos manifestados. Aquele que se vincula a qualquer deles padecer-lhe-á inexoravelmente o efeito prejudicial. E ele cita alguns exemplos, eu não vou ler o livro todo, que isso é desnecessário. Ele cita, por exemplo, o tabagismo responde por cânceres de várias procedências na língua, na boca, na laringe, e por inúmeras afecções e enfermidades respiratórias, destacando-se terrível enfisema pulmonar. Veja, se isso não se manifesta, se essas energias não se manifestarem nessa vida, meu avô fumou desde os 12 anos, morreu aos 90 sem câncer. E você acha que está impune? Isso não vai acontecer nada? A consciência dele não gerou problemas? Na próxima existência, são crianças que já nascem com problemas respiratórios. São crianças que já nascem com câncer no esôfago, no pulmão, nos aparelhos respiratórios. São crianças que já nascem com deformações respiratórias. Mas de onde veio? Punição? Não, na existência passada. Ele desgastou as energias. Assim como o alcoólatra, ou aquele que acha que isso é bacana beber. Beber álcool, consumir álcool com regularidade é uma tentativa de fuga. É a constatação de que você não está feliz com a sua vida. Você está tentando fugir da sua realidade, criando uma letargia ou uma forma anestesiada de passar pela existência sem se perceber ou sem viver. Não faça isso com você. Se as escolhas forem ruins, se o que você vive hoje não te agrada, conserte ou aprenda a amar. Uma das formas um grande antídoto, uma das formas de você curar depressão e ansiedade é prestando serviço ao próximo. Ame o teu semelhante e isso cura você. É muito melhor do que você viver uma vida de entorpecimento e de fuga.
O alcoolismo é gerador de distúrbios orgânicos, psíquicos, de inomináveis consequências, gerando desgraças que de forma nenhuma deveriam suceder. É ele o desencadeador da loucura. Por que loucura, seu Júnior? Por que uma pessoa que se habitua a consumir álcool toda semana durante essa existência é um forte candidato a uma loucura futura? Pelo mesmo motivo das energias condensadas e concentradas na região genésica, agora na região gástrica. Quem está na escola de médiuns vai lembrar, quem já começou esse estudo sobre os chakras e os corpos espirituais, que os chakras estão ligados às regiões do seu corpo. Quando há uma aceleração, você deforma o tecido perispiritual e grava para existências futuras. Muitas das pessoas que nascem com síndromes teratológicas e manifestações de alteração mental trazem esses descuidos de vidas passadas, cara. A gente fala para você, não é para punir, não é para julgar, não é para condenar, é porque a gente ama você. Vocês estão entendendo? A sua mãe te ama, por isso ela se preocupa se você botou sua roupa, o casaco no frio, se você escovou o dente. É amor. Não há condenação. Você pode dizer, eu não aceito, como a gente faz com os pais. Mas não deixa de ser verdade. Liberdade para dentro da cabeça, não é assim que se diz? Abra sua mente, cara. Não restrinja a verdade, porque o seu ego resolve dizer que essa verdade não me agrada, só me agrada essa. O que você está fazendo com você, cara? A vida é muito mais do que isso. Então diz ainda Manuel Filomeno de Miranda, é ele, o álcool, o desencadeador da loucura, da depressão ou da agressividade na área psíquica, sendo responsável por distúrbios gástricos, renais e principalmente pela irreversível cirrose hepática. Se não vier nessa vida, vem na próxima. Até aqui, amém? Alguma pergunta? Graças a Deus. Outras, como eu disse, diz então que Deus me fez assim, né? Deus me colocou nesse corpo porque Ele quis. Só que no estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, ou no culto do lar, que a gente sempre sugere que as pessoas façam, você vai encontrar o capítulo chamado A Cólera, capítulo 9, com o título Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, na parte das instruções dos Espíritos, ou seja, nas psicografias que confirmam a explicação contida na codificação, está escrito: o corpo não dá cólera a quem não tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Então você não é como é porque o seu corpo é assim. Você é como é porque você, independente do corpo, é assim. Vocês entenderam agora? Houve um simpósio, eu já toquei nesse assunto há uns 3 ou 4 anos atrás, a gente tem um vídeo, inclusive, nos nossos arquivos aí, em que havia, não era espiritual, não era um simpósio do grupo, no meio espírita. Eles estavam tentando, o nome do simpósio era mais ou menos para definir onde está a consciência, ou a consciência e o cérebro. Você lembra desse vídeo, Alice, que eu postei no nosso grupo, em que o cara falava sobre consciência, onde está a consciência, e ele... Sérgio, que a gente estava estudando. E era um simpósio médico, e ele estava justamente questionando aonde está a consciência, se não está no corpo. E ele relata, por exemplo, os casos de experiências quase-morte, em que a pessoa está apagada, mas vê-se fora do corpo. Casos de pessoas que são colocadas como mortas, e alguns minutos depois voltam à vida, e mesmo estando mortas, elas relatam quando voltam a conversa que os médicos tiveram, o que aconteceu na sala ao lado, que tipo de aparelhos e equipamentos estavam ligados. Como essas pessoas poderiam saber o que estava acontecendo se elas estavam mortas? Então a discussão nesse simpósio médico era para saber aonde está a consciência. Se ela não está no cérebro, ela está onde? Então veja que a nossa questão toda é essa. Não é o corpo, é a consciência. E o corpo não dá cólera a quem não tem. É a consciência que faz isso. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Espírito é consciência. É a mesma coisa. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando quer, com força de vontade. Não vos mostra a experiência
a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Quem escreveu isso foi Hahnemann, o espírito Hahnemann, na cidade de Paris, no ano de 1863, e está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos dizer, resumidamente, não foi Deus que nos fez assim, fomos nós que escolhemos a roupa que estamos vestindo. Se vivenciássemos as mesmas tendências por várias encarnações, aumentaríamos a energia e nunca encontraríamos o equilíbrio e a paz. A programação procura forçar o indivíduo a viver experiências necessárias para essa libertação, que Deus quer que você se angelize, ou conquiste a angelitude, que Deus quer que você vire um anjo. Só que anjo não tem sexo, então você tem que se desapegar disso. Você não pode ter isso como pedra de tropeço. Essa é a questão. Para você subir, você tem que abrir mão dessa questão complicada que está criando problema na sua cabeça e se acalmar, relaxar, aceitar a vida, não criar problemas, não levantar bandeiras, não criar questões, que isso vai atrapalhar a sua evolução. Ideologia de gênero e genética. Outra questão que colocam. Seu Júnior é genético, porque os cientistas descobriram que tem um DNA que faz com que a pessoa reencarne. É mesmo? Você veja como é que a falta de alguém para dizer as coisas para você faz com que você repita e outras pessoas repitam inverdades. Não, seu Júnior, houve uma pesquisa que eu vi na internet. É mesmo? Vamos lá. Em 1993, o geneticista Jim Harmer propôs um caminho para identificar a identificação dos genes gay, que ele chamava de gene gay, ou sequências de DNA que estariam localizadas no cromossomo X, a região XQ28. A descrição virou manchete de jornal em 93, mas não pôde ser confirmada por outros pesquisadores, requisito fundamental para adquirir validade científica. Isso quer dizer que o quê? Que em 1993, um grupo de cientistas, a gente vai falar sobre isso agora na sequência, percebeu que existe um gene que define se a pessoa vai ser hétero, homo ou não. Vai ser um sexo fluido, que a gente vai também falar sobre isso já já. Que seria então genético. A grande questão é que qualquer pesquisa científica, para ter validade no campo acadêmico e no meio científico, precisa ser repetido. E por isso eles publicam em revistas científicas todo o programa, todo o estudo, para que outros grupos possam pegar aquelas informações e reproduzir em outros laboratórios. Ninguém conseguiu reproduzir até hoje. Ou seja, aquelas definições e aquelas conquistas daquele grupo em 1993 não se confirmaram depois. Em 2012, William Rice, da Universidade da Califórnia, propôs que a epigenética explicaria com mais clareza a orientação sexual. Esse William Rice participou de um outro grupo que tentava repetir a experiência de 93. Não encontrou, não conseguiu. Então ele teve a sacada, de repente não é uma questão de DNA. Talvez seja uma outra questão que esteja influenciando. E disse ele, damos o nome de epigenéticas às alterações químicas do DNA que modificam a atividade do gene sem, no entanto, alterar-lhes a estrutura química. Durante o desenvolvimento, então, os cromossomos podem sofrer reações químicas que não afetam propriamente os genes, mas podem ativá-los ou desligá-los. Ele usa como exemplo mais conhecido a metilação, processo em que o radical metila, CH3, se fixa a uma região específica do DNA, formando o que chamamos de epimarca. Estudem porque isso vai cair na prova, ok? Como algumas epimarcas são silenciadas nos óvulos e espermatozoides, enquanto outras podem ser transmitidas aos descendentes, Rice propôs que epimarcas ancoradas junto com os genes responsáveis pela sensibilidade à testosterona podem conduzir à homossexualidade, quando transmitidas por pai para a filha ou de mãe para o filho. Ele quis dizer o quê? Que algumas alterações químicas poderiam fazer com que algumas regiões do DNA, mesmo que não estejam gravadas no cromossomo, naquela região, que elas sofressem alteração. Então essa reação química faria com que
a manifestação sexual se alterasse. Também, então, não corrobora a pesquisa anterior, mas diz, então, que há uma questão genética para a sexualidade. Especificamente, ainda no ventre materno, epimarcas que afetam a resposta às ações da testosterona produzida pelos testículos ou ovários fetais são capazes de masculinizar o cérebro de meninas ou afeminar o dos meninos, conduzindo mais tarde à atração homossexual. Foi o que ele propôs. Então, até aí, diríamos, está confirmado, é genético. Até 2012. Beleza, vamos em frente, então. Foram avaliadas, nesse estudo deles, 140 mil regiões de DNA de gêmeos. E identificou-se apenas 5 dos 140 mil regiões, apenas 5 delas em que os padrões de metilação, ou seja, a reação a uma atividade química, poderiam gerar, ou guardariam relação direta com a orientação sexual em apenas 70% dos casos. Ou seja, a reação química àquela região do DNA não afetaria 100%, mas apenas 70% das vezes em que a química agisse. Transmitidas de pai para filhos, epimarcas específicas nas regiões do DNA, ligadas às reações dos tecidos fetais à testosterona, podem oferecer bases mais sólidas, inclusive, para entender os casos de bebês com órgãos sexuais ambíguos e das pessoas que julgam haver nascido em corpo que não condizem com a sua individualidade sexual. Infelizmente, a pesquisa até hoje não foi confirmada por outros grupos, requisito para a afirmação científica. Então, o que nós temos? Duas pesquisas, uma que diz uma questão, que há um gene específico, não conseguiu ser reproduzida desde 93, e uma outra mais recente que diz que não é um gene, mas uma reação química, uma alteração do comportamento do DNA diante de uma ação química. Porém, contudo e entretanto, outro estudo, que inclusive nesse estudo que eu vou citar agora, de 2019, bem recente, organizações gays americanas fizeram parte, porque queriam repetir aquela experiência passada. Ampliaram a base de estudo. Falaram, não, nós temos que descobrir isso. Isso é fundamental para a nossa argumentação. Porém, outro estudo, realizado por pesquisadores da Europa e dos Estados Unidos, analisou uma quantidade ainda maior de dados, 500 mil de perfis de DNA, como parte de um gigantesco estudo publicado na revista Science em agosto de 2019. Os resultados já foram diferentes. Quem colocar revista Science em agosto de 2019, ou quem colocar o nome do pesquisador, vai encontrar, que eu encontrei na internet disponível. O original está em inglês, mas é fácil, para quem não souber, pega e manda o Google traduzir que você vai ler. Disse um dos pesquisadores, descobrimos que é efetivamente impossível prever o comportamento sexual de um indivíduo a partir do seu genoma, disse Ben Neely, membro do MIT e do Broad Institute de Harvard, uma das várias organizações envolvidas no trabalho. Diz ainda a pesquisa, a orientação sexual tem um componente genético, mas o efeito é mediado por uma miríade de genes. Diz ele, não existe um único gene gay, mas sim a contribuição de muitos pequenos efeitos genéticos espalhados pelo genoma. Sabe o que ele está dizendo para a gente? Não há pré-determinação, porém, a influência da consciência do espírito altera a formação embriogênica, como nós falamos para você quando conversamos sobre reencarnação. O espírito, mesmo adormecido, vibra de uma certa forma que ele influencia na formação do feto, a nível genético, fortalecendo certas questões que não deveriam existir. Não é genético, é o espírito agindo. Claro que ele não fala de espírito porque os cientistas não usam esse componente, né? A pesquisa ainda conclui que há fatores ambientais, como uma pessoa é criada na infância ou onde vive como adulto, por exemplo. A forma como ela é criada e a sociedade em que ela está também determinam essas alterações. Tomemos, por exemplo, a altura. O componente genético é indiscutível, está ligado à altura dos seus pais. Mas outros fatores, como a nutrição durante a infância, desempenham um papel importante. Foi a comparação que ele fez.
O mesmo vale para a probabilidade de você ter um ataque cardíaco. Certos genes levam a uma predisposição para doenças cardíacas, mas o estilo de vida, dieta e a dieta são, em última análise, mais significativos. Fatirapondizastiute, que ele me perdoe a dificuldade. Um dos profissionais da empresa 23andMe, que contribuiu para a realização da pesquisa, disse: a genética definitivamente desempenha um papel, no entanto, é possivelmente minoritário e é um efeito ambiental não explicado que você nunca pode identificar exatamente qual é. Por que é não identificado? Porque é o espírito que influencia. A forma como você cria vai influenciar. Por isso a gente vai dizer, se o seu filho nasceu menino, é menino até que ele decida, quando tiver 40 anos de idade, 60 anos, que não quer mais. Mas não permita que na infância, na escola, digam para ele que ele não é o que ele é. Porque isso vai influenciar. É isso que vai influenciar. Não é a questão genética. O que estão fazendo com as nossas crianças é crime ante a lei divina. Os cientistas escreveram no resultado final: quando analisamos todos os marcadores genéticos comuns juntos, eles capturam entre 8% e 15% das diferenças individuais no comportamento sexual do mesmo sexo. Então, entre 8% e 15% são aquelas partes genéticas que sofrem influência química, como ele informou antes. Então, não são todos os códigos genéticos, apenas uma fração deles, de algumas pessoas, sofre essa influência para alteração genética, genésica, né? A nova análise estatística revelou, conforme a pesquisa anterior, que 5 pontos em nossos cromossomas, apenas 5, chamados loci, parecem intimamente ligados à sexualidade, embora cada um individualmente tenha uma influência muito pequena e não determinada. Acontece também que um desses marcadores está associado à perda de cabelo, o que sugere um vínculo com a regulação dos hormônios sexuais. O resultado também desafia a noção de sexualidade como um contínuo, conforme proposto pela escala de Kinsey, que descreve a atração de uma pessoa em uma escala de exclusivamente heterossexual e exclusivamente homossexual. A genética sugere que é uma simplificação excessiva supor que quanto mais alguém é atraído pelo mesmo sexo, menos ele se sente atraído pelo sexo oposto, escreveram os autores da nova pesquisa. Uma nota nossa: 2 dos coautores da pesquisa mencionaram que eles próprios são gays, e o GLAAD, que é o Grupo de Defesa GLBTQ americano, também participou do estudo e assinou o resultado final. Ou seja, qual foi a conclusão? Não existe gene gay, não é genético. Há de 8% a 15% de algumas pessoas em algumas regiões do DNA que podem sofrer influência, mas não são determinantes. A forma como você cria, a alimentação, o ambiente social vai influenciar muito mais do que a questão genética. Se nós deixarmos que o ambiente social influencie, você está forçando uma situação que não está gravada, nem geneticamente, nem na programação existencial. Todos entenderam? Bom, eu sei que vocês estão dormindo, não tem problema, hoje é permitido, só que nós vamos até o fim com esse estudo, porque eu não quero mais que as pessoas me perguntem sobre isso em off, particularmente, e em público a gente fique no constrangimento. Eu não quero mais isso. Quando as pessoas me mandarem mensagem, de agora em diante, no Messenger, no Facebook ou no WhatsApp do grupo GTEB, eu quero pegar esse vídeo, e Deus me permita que ele esteja sendo gravado, e falar: filho, assiste isso aqui. O que eu faço com meu filho? Ouça o que nós te explicamos. Ame seu filho, independente do que ele for. Só não permita que a sociedade o influencie e determine, porque não é gravado isso geneticamente, nem na programação existencial. A sociedade está criando alterações que não estão de acordo com o que foi programado. Por que está aumentando o número de pessoas depressivas e ansiosas? Já falamos sobre isso. Você desconstrói o passado. Você diz que hoje a pessoa não é o que ela é. E você diz que o futuro é cada vez pior. Tem pessoas já dizendo que vamos ficar confinados em casas por mais 10 anos. Você quer que as pessoas morram? Você está fazendo elas morrerem.
Se é essa a intenção, muito bem, vocês estão conseguindo. Eu não vou nem discutir que a máscara que a gente usa não impede o vírus. Eu não vou nem entrar nessa discussão. Porque o vírus tem de 60 a 120 microns. E a máscara não os protege de forma alguma. Apenas um modelo de máscara, que eu acho que é a N95, e que deve ser trocada a cada 5 ou 6 horas. Nenhum de nós usa. A minha máscara é de tecido comum. O vírus é infinitamente pequeno, ele passa nessas frestas. Eu não vou nem entrar nessa discussão, porque senão vai criar um calor pior. Não quero nem discutir com você sobre imunidade, porque a gente já falou sobre isso, sobre cura e autocura. E há uma influência muito maior na sua mente e na sua perspectiva de vida do que no que está à sua volta. Não quero nem falar que nós temos 14 elevado a 30 vírus e bactérias no nosso corpo nesse instante. 14 elevado a 30, isso quer dizer que é 14 com 30 zeros. Um vírus está nos atacando. Você sabe quantos estão à sua volta? 14 elevado a 30. Se fosse 14 elevado a 3, 14 mil. A 6, 14 milhões. A 9, 14 bilhões. A 12, 14 trilhões. É 14 elevado a 30. Então é 14 quinquilhões de vírus agora à sua volta. E por que você não morreu? Porque o seu corpo fortalece a imunidade e impede que você adoeça. Não quero nem falar a quantidade de bactérias que estão agora no seu estômago. E quando eu falar isso, eu quero que vocês façam assim. Ó, legal. Ó, eu acho que é mais sonoro e dá para melhor gravar. Quando eu falar isso, vocês vão falar assim, tá bom? Eu não quero nem falar da quantidade de criaturas vivas que estão no seu estômago agora. E se não fossem elas, e se não fossem elas, você não conseguiria digerir quase nenhuma comida, senão nenhuma. Porque são esses animais que estão no seu estômago que fazem a digestão. Por que você não adoece? Nem. As pessoas não te falam as coisas que deveriam falar. Eles mentem, eles escondem. Não quero nem entrar nessa discussão, porque alguém vai dizer que eu sou terraplanista e negacionista. Não quero nem entrar. Deixe que cada um pense o que quiser da vida. Eu tenho responsabilidade com a minha consciência. E aonde eu estiver, eu bato o meu tambor. Seja na rádio, aqui, nas lives, eu não nego o que eu penso. Vou morrer feliz. Agora, os que não querem ouvir o que a gente diz, preferem ouvir outras pessoas, é o direito de cada um, né? Cada um vive e morre como quer. No livro, olha, fiquem tranquilos que já vai acabar, mas 40 minutos é 1 hora, ok? No livro Sob a Luz do Espiritismo, a pergunta de Hercílio Mais para Ramatiz foi: em consequência, cada encarnação é disciplinada por um esquema de vida e mútuo compromisso kármico entre os espíritos que deverão constituir certa família terrena? E Ramatiz explica: realmente, há um programa básico e disciplinador das encarnações dos espíritos, comprometidos entre si por mazelas pregressas, no qual se delineiam os principais acontecimentos da vida física e os objetivos das prováveis evoluções espirituais. Mais à frente ele diz: em verdade, ao chegar ao momento nevrálgico de a criatura cumprir determinada cláusula do seu programa kármico, esquematizado antes de renascer, nenhuma força ou interferência extemporânea do mundo poderá desviar ou modificar o acontecimento previsto. E completa dizendo: antes do renascimento físico, eu estou lendo apenas a parte vermelha, ok? Para ficar mais rápido. Antes do renascimento físico, os mentores da espiritualidade sugerem as atividades terrenas e os procedimentos educativos mais proveitosos à renovação espiritual dos seus pupilos. Eles assinalam as aflições, dores e enfermidades, que embora façam sofrer, ou seja, muitas das escolhas para essa vida que nós tivemos, essa vida que estamos tendo, muitas delas vão nos fazer sofrer. Mas como dizia mamãe quando levava você ao dentista, é para o seu bem. Eles assinalam as aflições, e estou relendo, dores e enfermidades que, embora façam sofrer, despertam os impulsos superiores, afastam dos vícios e enfraquecem as paixões escondidas no espírito, induzindo ao prazer transitório mais nefasto,
Ninguém se diploma para a angelitude antes de sua iniciação através da porta estreita, das vicissitudes, dores, mortificações e desilusões da vida física. Porquanto o espírito do homem encarna-se como escravo da carne e, paradoxalmente, deve aprender a libertar-se conscientemente desse mesmo jugo indesejável. Então nós dizemos, não há evolução com vícios, a idolatria, a negação da missão, ódios, vaidades, nada disso. Tudo isso deve ser deixado para trás. Vou acelerar um pouco mais. Ideologia de gênero, psicologia e filosofia. Seu Júlio, só vai fazer isso hoje? Vou fazer isso hoje. Até o fim. É necessário para que na próximo encontro a gente fale sobre trabalho. Semana que vem vamos falar sobre trabalho. E eu vou ensinar você algumas macumbas para você ser próspero e conseguir emprego. Pode me cobrar. Amém? Amém? Hello? Mas para a gente chegar lá, a gente precisa primeiro passar pelo tormento. Esse senhor é o Alfred Charles Kinsey, que foi citado na pesquisa que nós acabamos de ler ainda há pouco. Foi um biólogo americano, professor de zoologia e sexólatra, que em 1947 fundou o Instituto de Pesquisa do Sexo na Universidade de Indiana, agora conhecido como Instituto Kinsey, para a pesquisa do sexo, gênero e reprodução. Esse instituto é a base de muitos dos conceitos que são propagados atualmente. Esse sujeito aqui é o John William Money, e eu não vou ler para não ficar cansativo, mas na CNN tem um documentário que fala sobre essa experiência que eu vou narrar. O senhor John William Money, por volta de 1972, fazia experiências de... Como é que se dá o nome quando você muda de sexo? Tem um nome, não tem isso? De mudança de sexo. Então ele fazia experiências com pessoas transformando homens em mulheres e mulheres em homens. Era basicamente isso que ele fazia. Foi um dos primeiros cientistas a estudar a psicologia da fluidez sexual e como as construções societárias de gênero afetam o indivíduo. Ele pregava de que não era o sexo que fazia você, mas que o ambiente, a sociedade transformavam você. E que o grande problema era a sociedade. Para corroborar suas experiências, ele teve um momento singular. Não vou entrar em detalhe, quem quiser veja o documentário na CNN. Não, na CNN não. Na BBC, perdão, na BBC Brasil. Esse é Bruce. Ele tinha um irmão chamado Brian. Não vou ler, quem quiser os slides me peça. Eles, quando eram pequenos, começaram a ter dificuldade de urinar, são dois gêmeos. Então os pais resolveram fazer uma operação de fimose, que os meninos sabem mais ou menos do que se trata, que é a remoção do prepúcio. Vocês sabem do que eu estou falando? Sim ou não? Como forma de facilitar. Porém, ele foi levado ao hospital do Canadá e lá um equipamento elétrico simplesmente estraçalhou o órgão sexual da criança. E a criança ficou com essa complicação. Perdeu o órgão, ele tinha, se não me engano, 8 anos, uma coisa assim. Não, era mais cedo ainda, acho que eram 6 anos. Não vou ler agora, atrasar mais, porque o nosso horário está acabando. E ele ficou apenas com um pequeno buraquinho para urinar. Os pais entraram em desespero, claro, devido a esse erro. Nem permitiram que o outro filho fizesse a operação. Porém, os pais assistindo a televisão encontraram esse queridíssimo senhor John William Money muito articulado, falando, dando entrevistas, na New York Today, nesses canais de CNN, nesses canais americanos, falando sobre essas operações de mudança de sexo. E os pais pensaram, puxa vida, já que o meu filho perdeu o órgão, e se nós o transformássemos em meninas? Porque na entrevista, o senhor John William Money falou que era possível. Não é esse rapaz aqui, essa foto não é do Money, Money é aquele. John Money era um psicólogo especializado em mudança de sexo. Ele acreditava que não era tanto a biologia que determinava se somos homens ou mulheres, mas a maneira como somos criados. Bruce, que é esse menino, esse menininho, é esse homem aqui, passou a infância como Brenda. O que diz a mãe dele? Estávamos assistindo a TV, lembra a mãe, Janet, e o Dr. Money estava lá, muito carismático, e parecia muito inteligente e muito confiante no que estava falando. Então Janet, a mãe de Bruce, escreveu para o Sr. Money e poucas semanas depois levou o Bruce para a cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. Beleza, fizeram a cirurgia e a partir daí Bruce virou Brenda. E viveu como Brenda até a sua juventude. O Sr. Money
passou a divulgar essa cirurgia e essa experiência como sendo um sucesso total. Ele, que já dava entrevistas nas televisões americanas, aumentou a procura. E ele passou a classificar, está aqui esse trecho, em 75, quando as crianças tinham 9 anos, Money publicou um artigo detalhando suas observações, chamado A Experiência, e segundo ele, foi um sucesso total. Essa era a manchete dos jornais. Então ele passou a ser conhecido como alguém que fazia as cirurgias de mudança de sexo de forma positiva. E isso se estabeleceu como padrão. É possível fazer, sem problema nenhum. Como eu digo, se você olhar o mundo pelo ponto de vista material, faz o que você quiser. Mas se você incluir o contexto espiritual, só aqui nós estamos falando em alteração da programação existencial, da alteração do psiquismo da criatura, porque você fala com ele como ele não é. E qual foi a consequência? Aos 18 anos, o irmão de Bruce, Brandon, se eu não me engano, é Brian, né? Brian, obrigado, gente. O irmão de Bruce, aos 19 para 20 anos, morreu de overdose, porque ele passou por uma experiência traumática com o próprio irmão. Os pais de Bruce viraram alcoólatras e os dois morreram por consequências do excesso de álcool. E o próprio Bruce se matou quando tinha 22 anos. No final, quando ele fez 16, 17 anos, ele desistiu de se apresentar como mulher e voltou a usar o nome de Bruce. Essa imagem está bem magrinho porque no final ele adoeceu. Claro, você mexeu com o psiquismo, o corpo começa a reagir. Ou seja, todos os familiares, no espaço de 10 anos, já que a cirurgia foi feita aos 6, 7, 8, 9, e aí com 18, 19, 20, todos eles se mataram de alguma forma, angustiados pelo que aconteceu. Porém, o nosso queridíssimo Money continuou dando entrevista e publicando livros, dizendo que a cirurgia tinha sido um sucesso total. Mas isso foi apenas um detalhe, porque aqui entramos com aquelas pessoas que embasam essa ideia da ideologia de gênero. E vamos desconstruir isso tudo. A primeira delas que nós vamos citar é Beth Friedman, importante ativista feminina americana do século XX, participou também de movimentos marxistas. No livro A Mística Feminina, ela afirmava: a opressão da mulher é mantida pelo binarismo, isso quer dizer homem e mulher, é o que ele chama de binarismo. Por existir homens e mulheres, o feminino e a feminilidade é um mito, uma invenção. A maternidade, as preferências profissionais, o apreço pelas crianças, o cuidado com os idosos, qualquer característica feminina é uma imposição, uma invenção masculina para oprimir as mulheres. E ela afirmava nesse livro: o feminino não existe. Veja que a ideia inicialmente era tentar criar uma proteção para as mulheres. Tipo, há um excesso masculino, porque realmente a sociedade durante muito tempo foi patriarcal e os homens eram abusados, né? Existiam homens que batiam nas mulheres e alguns países, inclusive, isso era aceito. Como, por exemplo, em algumas regiões do Oriente, homens podem ter várias mulheres. E as mulheres não têm direito nem a falar, elas usam inclusive panos para impedir que elas falem. Está na sociedade deles. Então realmente é algo extremamente absurdo. A gente só não pode esquecer que eles reencarnam. Nós não somos homens, nem somos mulheres. Nós somos espíritos. Transitoriamente estamos homens. Transitoriamente estamos mulheres. E como eu havia dito anteriormente, se na vida passada eu maltratei os animais, nessa vida eu me sinto culpado e quero abraçar todos eles. Então, se em uma vida passada eu usei mal o meu corpo por ser masculino, eu vou me condenar. E muitos deles reencarnam com deficiências mentais. E como mulheres, passam por terríveis condições. Se você abstrair a questão espiritual, você não entende. E não estamos aqui dizendo que abafa o caso porque os homens podem. Pelo amor de Deus, não é isso que estamos dizendo. Temos que condenar os homens abusados, temos que dizer que isso é um absurdo, mas temos que explicar para eles: você não é, você está. Isso é muito mais inteligente do que ficar discutindo e criando guerra dos sexos. É o mesmo que a discriminação racial, porque alguém é negro. Como você vai falar isso se eu fui e serei? Eu sou você amanhã. Eu não posso agir assim porque eu estou sendo, no mínimo, burro. Eu estava tentando achar outra palavra, mas não encontrou.
Acabou, seu Júnior? Não. Eu vou usar a minha hora todinha. E vou esticar nas coisas ainda, porque não vai ficar assim não, cara. Se vocês estivessem no meu lugar e tivessem que responder às pessoas como eu sou obrigado a responder, me desdobrando em palavras para não agredir pelo telefone, vocês iam ver como isso é complicado. E isso não tem na internet. Esse é o grande problema. Ninguém fala sobre isso. Divaldo Franco tocou nesse assunto, a metade dos espíritas condenaram Divaldo. Dislike, haters, começaram a perseguir as postagens de Divaldo. No fim de vida ele está trancado lá na Mansão do Caminho, gravando lá dentro da Mansão do Caminho, porque o movimento, parte do movimento espírita, simplesmente quer tacar fogo no Divaldo, porque ele defendeu isso que nós estamos falando. Você veja o nível de controle, de censura. Essa pessoa é Simone de Beauvoir, uma escritora intelectual, filósofa, existencialista, ativista política, feminista e teórica social francesa. Ela foi amante de Jean-Paul Sartre, que é outro materialista e existencialista. No livro O Segundo Sexo, essa nossa querida Simone de Beauvoir, que deve ter reencarnado como homem e deve ter passado horrores, senão ainda vai acontecer, se sentindo culpada pelo que escreveu, ela disse no livro Segundo Sexo: mulher não é natural. Não se nasce mulher, torna-se mulher. É o resultado de uma história. Não existe um destino biológico ou psicológico que defina a mulher. É um produto da formação e imposição da sociedade machista. As crianças nascem sem sexo. As meninas são fabricadas para se tornarem mulheres. Resumidamente, nesse livro, O Segundo Sexo, ela disse: a feminilidade e a masculinidade são falsas, são construções da sociedade que impõe. Essa para vocês é Júlia Kristeva, filósofa, escritora, crítica literária, psicanalista búlgara. Ela é especializada em história da linguagem, antropologia linguística. Todos esses eu fui pesquisar na internet. Quando eu fiz faculdade, não havia isso. E eu fiz jornalismo. Não tinha esse tipo de questionamento. Era um pouco mais tranquilo. Hoje, nas universidades, eles enfiam isso na sua cabeça compulsivamente, a ponto de algumas pessoas que estão fazendo, por exemplo, exatas na universidade, a área de exatas, o professor para falar sobre isso. Você veja o nível de agressividade. Eu fui votar na última eleição numa escola pública de Sepetiba, e eu falei para Alice isso, eu fui andando pelos corredores, eu vi nos murais textos e frases ligadas a esse assunto. Eu me surpreendi quando eu fui estudar sobre isso. Falei, gente, aquilo que eu vi então é numa escola de ensino fundamental em Sepetiba, cara. Meu Deus, o que vão fazer, cara? Se ninguém disser nada, fica isso aí. Não tem um contraditório? Ainda que estejamos errados, por uma questão de democracia, tem que haver um contraditório. Ela foi uma das que incentivou a ideia da linguagem neutra em seus livros. Desde 1990 ela vem escrevendo sobre isso. E ela disse: não se pode dizer que existam mulheres. Margarete, você não existe. Essa é uma outra pessoa maravilhosa. Veio ao Brasil recentemente fazer palestras e simpósios, participar de simpósios em grupos que defendem essa ideia. Judith Butler. Uma das frases do livro dela é: assim como os gêneros, os pronomes não podem ser binários. Binários, como eu disse, é masculino e feminino. Temos que ter outros pronomes para uma nova classe de pessoas, como se isso nunca tivesse existido. Disse semana passada: se eu disser aqui, todos vocês vão ganhar um sorvete. Todos vocês vão ganhar um sorvete. Você se sente incluída, Rosângela? Você vai ganhar sorvete? Minha irmã Margarete, tu vai ganhar sorvete? Se eu disse todos vocês, você vai ganhar sorvete? Não vai ganhar não, tá? É brincadeira. Bira, você vai ganhar sorvete? Se todos vocês vão ganhar? Então todos já inclui todo mundo. Ah, mas todos é masculino. Então isso é uma imposição da sociedade. Meu filho, o que você está inventando, cara? Você está criando uma circunstância para haver guerra? É isso? Por que você não fala de amor e diz para as pessoas: casa é feminina,
palavras femininas não excluem você de morar na casa. Meu Deus! Olha o nível de alteração psicológica que estamos vivenciando. Vira um processo em que você fica todo neurotizado. Não posso fazer isso porque a sociedade me impõe. Não posso fazer isso porque a sociedade... Viva a vida! A sociedade sempre existiu e sempre existirá. Nós nos juntamos para viver em sociedade e criamos regras para boa convivência. O que é isso que nós estamos tentando? Criar uma desordem, uma anarquia. Reconhece-se a árvore pelos frutos, dizia Jesus. Se os jovens estão ficando depressivos e sem futuro, você pode perguntar para qualquer jovem o que eles querem ser, nenhum deles sabe nem quem são. Muitos vão para a escola com raiva da escola, porque não veem na escola uma forma de crescer. Não entendem que a escola é uma catapulta para o futuro. Se desmotivam. Reconhece-se a árvore pelos frutos. Se esses são os frutos, então que árvore é essa? Então a nossa querida Judith Butler disse no livro Problemas de Gênero, eu só peguei 6, podia ter pego aqui 320, todos eles com o mesmo papo. Nenhum deles é espiritualista, todos são materialistas. Se você vai seguir um pensamento materialista, tudo bem. Agora, se você está aqui no GETEB, numa casa espiritualista, saravá? Você está no lugar errado se você não entende isso. Você está no lugar errado, cara. Ou você aceita a transcendência, ou você está fazendo o que num lugar desse? Não há gênero, não há determinação. O gênero é fluido. E aí ela apresenta a ideia da fluidez. Não há mais gênero definido. Tem pessoas no YouTube que se apresentam sem gênero. Eu sou fluido. Isso sempre existiu, isso não é invenção. Desde os primórdios, semana passada eu falei sobre isso. Desde a antiga Roma, que os mancebos andavam, as meninas andavam, transavam com homens, com mulheres. Não se tinha esse problema. Até a década passada, ninguém ficava com ódio do Queen porque Fred Mercury tinha um marido. A gente nem sabia disso, porque isso não fazia parte do contexto. Rick Martin, a gente requebrava quando ele dançava. Cazuza, cara. Quem vai agora condenar? Porque ninguém pensava nisso, Fábio. Ninguém pensava nisso. Simone, tantas outras, Cássia Eller, ninguém questionava. Agora, quando você começa a botar problemas e botar uma melancia na cabeça das pessoas, isso se torna um problema. Aceitávamos todos, ninguém questionava se seu amigo era branco, preto, amarelo, azul, gay, homo, se era um... Não importa. Você amava seus amigos. Hoje criamos dissensões, separações, guetos, grupos. E quem não enxerga isso, precisa acordar. Quem falou? Fala, meu amor. Uhum. Claro, claro. Nós saímos de uma sociedade extremamente complicada. Carmosina, você vai lembrar que na nossa infância, e me perdoe eu falar nossa infância, os padres rezavam a missa de costas e em latim. Então, poxa, vai olhar para trás agora e vai ficar com as bruxas queimadas. Mas que é isso, meu? É isso que a gente vai viver? Vamos trazer o ódio do passado para a vida. E mais, quem me garante que eu não fui um desses que queimou? E se hoje eu defendo, é porque talvez eu tenha sido o autor no passado. Quem fui eu no passado? Se você entender o mundo espiritualmente, você não se exime da responsabilidade da sociedade que construímos. Vamos olhar o futuro e nos amar e nos entender, sem apontar erros e dedos. O gênero é fluido, não há mais gênero definido, não se resume a 2 ou 3. Existem tantos gêneros quanto pessoas no mundo. Daí podem existir pessoas que se acham gato, cachorro, adulto, querem ser crianças. A partir daí cria-se um gênero fluido, como libertação das amarras da sociedade. Diz-se ela, temos que nos libertar da imposição da sociedade, inclusive linguística. Judith Butler, filósofa americana, no livro Problemas de Gênero. E vou acelerar porque meu horário acabou. Não vai dar para falar tudo que eu tinha que falar, já sabia disso, claro, eu falo demais. A ideia de que o meu corpo é meu, diz Ramatiz, ele está usando a ideia, a referência do aborto, né? Porque as pessoas falam assim,
Eu posso fazer no meu corpo o que eu quiser. Chegamos ao ponto de defender o aborto. Alguns países legalizaram o aborto e nós aqui gritamos, algumas pessoas gritaram, é isso aí! Hello, cara. Não diz que frequenta o GTEB, não. Se você apoia, finge que não me conhece, pelo amor de Deus. Porque nós GTEBianos não apoiamos isso, não. Nós cristãos, alguns dizem, o problema é o Cristo. O problema é Deus, o problema é a vida, o problema é esse oxigênio à minha volta. Procurando fantasmas. Então muitas pessoas defensoras do aborto alegam não existir nos primeiros meses de gestação uma vida organizada. Logo, se não existe uma vida disciplinada ou superior no ventre da mulher, não é delito a prática do aborto. Afirmam que só depois de nascer a criança há o aparecimento de uma personalidade, para depois se desenvolver no decorrer da própria existência. Que dizeis? Diz Ramatiz, nenhum julgamento científico ou dos entendidos pode ser levado a sério caso o seu autor desconheça essas três premissas fundamentais. Vida imortal, lei do karma e reencarnação. É o que a gente está dizendo. Qualquer opinião sem o conhecimento da vida real, da individualidade imortal, é absolutamente falsa e incoerente e sem fundamento possível. Seria absurdo o fato de se gerar uma vestimenta de carne para uma alma sem que ela mesma escolha o tipo da fazenda. Ou seja, você escolheu o corpo que você tem, a roupa que você está vestindo. Portanto, se a alma existe mesmo antes da formação do corpo carnal, obviamente esse organismo é um produto de um plano ou esquema antecipado, no qual a futura mãe já está comprometida e será culpada por fugir da responsabilidade. Mas a realidade espiritual ainda é bem mais severa, porque o corpo carnal do homem não é simplesmente o traje físico envergado pelo espírito para manifestar-se no mundo material. É a materialização de si mesmo, traço por traço, célula por célula, órgão por órgão. O organismo físico, em consequência, é o traje vivo em progressiva materialização do orbe terráqueo dentro do ventre da mulher. Parei aqui, eu já exauri todas as possibilidades de paciência de todos vocês, mas eu não exauri o tema. Estou logo avisando. Semana que vem darei continuidade. Os que não se sentirem confortados, eu entendo. Sugiro que vocês venham com óculos escuros e fone de ouvido para não me ver nem me ouvir, mas marquem a presença para poder passar pelo tratamento. Aos outros que entendem a importância do assunto para o momento que estamos vivendo, eu convido que semana que vem estejam conosco, porque, como eu disse, eu não exauri o assunto. Vamos falar sobre o corpo da mulher, a legalização do aborto, vamos falar sobre o politicamente correto. Você não pode, olha, o João Roberto Kelly, se hoje fosse vivo e compusesse aquelas marchinhas de carnaval, seria defenestrado. Caraca, defenestrado é uma palavra muito bonita, eu nunca usei. Uma salva de palmas para o Belos. Cara, eu nunca usei essa palavra, defenestrado, cara. Não foi, Alicinha? Porque as marchinhas de carnaval, inclusive que algumas cantadas pelo Chacrinha, hoje seriam proibidas devido ao politicamente correto. Você não pode falar certas coisas e certas palavras. Você tem que calar-se. É censura. Controlam o seu pensamento, controlam a sua fala e controlam a sua atitude. Você não existe mais. Você é o que eles querem que você seja. Falei isso ontem com meu filho. É impressionante como aqueles que lutavam contra o sistema, hoje são o sistema. E não percebem. Porque são os que estão determinando o que vamos ser. Lutando contra, se transformaram nisso. Obrigado, meu irmão. Exatamente isso. E vamos falar ainda sobre linguagem neutra e sobre gênero e espiritismo. E aqui a gente vai encerrar semana que vem para falar depois sobre o assunto do trabalho, do dinheiro e da macumbinha que eu vou ensinar para você arranjar um emprego e para o dinheiro ser próspero na sua mão. Só para criar um interesse para aqueles que são que não conhecem a gente há mais tempo, eu vou levantar uma questão sobre o que a gente vai dizer. Isso é uma forma de fisgar você para talvez ter interesse de você ver. Já aconteceu com vocês de vocês receberem um pagamento, uma indenização, venderem uma bicicleta, um fogão, ou um salário, ou uma pensão? Um dinheiro maior do que normalmente você recebe. Um dinheiro legalzinho. E o dinheiro sumiu, esvaiu-se entre seus dedos.
Já aconteceu isso? Levanta a mão. Você não viu onde foi o dinheiro. Ele sumiu. Gente, eu não consegui fazer isso, eu não consegui comprar uma roupa, eu não consegui comprar uma coisa, eu não consegui ir no salão, eu não consegui fazer minha unha, eu não consegui isso, eu não consegui isso. Caraca, para onde foi parar esse dinheiro, cara? Vendi não sei o que, achando que eu ia me dar coisa, nem paguei as contas. O que aconteceu com o dinheiro? Porém, em outras oportunidades, você recebe um dinheiro michuruca, fraquinho, e você faz um monte de coisa com esse dinheiro, e no final não dá para comprar duas mariolas e um pé de moleque. Já aconteceu isso com vocês? Levante a mão. Porque uma das coisas que a gente vai te ensinar é a diferença entre dinheiro e prosperidade. E vamos te dizer que existe um dinheiro que é bom, saudável, e existe um dinheiro que vem doente. E você não vai ouvir isso em lugar nenhum. Só no GTL. Então, se semana que vem vocês me permitirem concluir o assunto, eu prometo a vocês a ensinar a mágica na continuidade. Amém? Amém. Perguntas? Tem mágica para isso ou tem trabalho? Nada. Tem mistério. Tem pessoas que vivem com meio salário mínimo, com R$300 por mês, e o cara tem mais condição, mais conforto do que outros que estão recebendo 5 mil. Qual é o mistério? Vamos te ensinar. E vamos falar sobre trabalho. Porque é para facilitar você para arranjar um emprego. É o próximo assunto, né? A vida em sociedade. Vamos falar inclusive sobre o seu vizinho. Não sei se vocês têm. O seu vizinho que às vezes toca música alta, Barões da Pisadinha no alto volume, ou toca Cássia, como é aquela menina evangélica protestante? Cassiane, Bruna Carla, num volume estridente, às vezes em momentos impróprios, ou ficam fazendo som alto, com pagode, com funk, e você querendo dormir. Seu Júlio, meu vizinho me incomoda. Talvez seja esse o tema da reunião. Meu vizinho me incomoda. Nós vamos ensinar você uma macumbinha para isso desaparecer da sua vida. Se vocês permanecerem nos aprendendo com a gente. Repito que todos os slides, como tudo isso que eu falei e o que eu ainda vou dizer, fica à disposição de quem quiser, porque eu sei que hoje é brincadeira, mas vocês vão sentir um recrudescimento disso nas faculdades, nas escolas, com seus filhos e netos, e até no dia a dia. E quando isso se tornar agressivo e incomodar você, lembre-se, nós temos um material que pode te apoiar a sair dessa. Argumentos é o que eles mais temem. Lógica e racionalidade é o medo deles. Vamos fazer nossa prece.